A Criança Maravilha como Imago Dei. Deus não morreu no dia em que deixamos de acreditar em uma divindade pessoal, mas nós morremos no dia em que nossa vida deixa de ser iluminada pelo brilho constante, diariamente renovado, de uma maravilha, a fonte daquilo que está além de qualquer razão. Dag Hammarskjöld. O sentido de maravilha, que é nosso sexto sentido, é o sentido religioso natural. D. H. Lawrence. A não ser que se convertam e se tornem como crianças, não entrarão no reino dos céus. Mateus, capítulo 18, versículo 3. Seja qual for sua crença religiosa, você não pode entrar em contato com sua criança maravilha sem o sentimento da existência de algo maior do que você. Immanuel Kant, sem dúvida uma das maiores mentes filosóficas de todos os tempos, confirmou a existência de Deus olhando para a imensidão da noite estrelada. Podemos ver que a noite vem depois do dia e que as estações são previsíveis e regulares. Existe o cosmo, existe sem dúvida uma ordem evidente. A Terra é uma parte infinitesimal das infinitas extensões galácticas. Não podemos deixar de admirar a maravilha disso tudo. A criança maravilha é naturalmente religiosa. É infantil e acredita com uma fé inabalável em algo maior do que o eu. A alma poética da criança maravilha toca o próprio coração do ser. Sua criança maravilha é a parte de você que processa, de modo humano, aquele poder que mais nos assemelha a Deus, a regeneração criativa. A Criança Maravilha como regeneração criativa. A Criança Maravilha possui todos os ingredientes necessários à criatividade. Carl Rogers e um grupo de psicólogos e artistas estudaram a dinâmica da criatividade. Procuraram a condição psicológica necessária para que a pessoa seja criativa. Concluíram que os seguintes elementos são essenciais para a existência da criatividade: ludicidade, espontaneidade, aptidão para viver no agora, aptidão para se maravilhar, aptidão para se concentrar e a capacidade de ser o próprio locus de avaliação. Esta última, ser o próprio locus de avaliação, significa estar satisfeito consigo mesmo, ter prazer no que produz. Isso significa ter o senso do eu sou. Todas essas qualidades são qualidades da criança maravilha, são qualidades infantis. Ser infantil inclui o seguinte: ser espontâneo, capaz de viver no momento presente concentrado, imaginativo, criativo, brincar, ser alegre, capaz de se maravilhar, confiar, sofrer, amar, surpreender e ter esperança. A Criança Maravilha é o poeta natural que Morley descreve no poema citado na parte 1. Quando estamos em contato com essa nossa parte, temos o poder criativo à nossa disposição. A maioria das pessoas não tem ideia da existência do seu poder criativo porque está congelada na dor da sua criança ferida. A maior parte da humanidade leva uma vida de desespero silencioso, disse Thoreau. Uma vez realizado o trabalho de recuperação e de defesa, a Criança Maravilha anseia pela regeneração criativa. Um dos meios de entrar em contato com o poder criativo da sua Criança Maravilha consiste em personalizar o significado dos mitos que descrevem
a criança recém-nascida no exílio. Descobrir um significado pessoal significa verificar como os fatos desses mitos ocorreram realmente em sua vida. Nesses mitos, a criança geralmente é um ser divino ou um líder heróico que introduz mudanças e regeneração. Em alguns casos, a criança é o salvador, em outros, o fundador de uma nova ordem. Para as mentes ocidentais, a criança em exílio mais conhecida é Jesus. Deixando de lado a questão da exatidão histórica desta narrativa, a história do nascimento de Jesus representa o padrão principal do tema da criança no exílio. Combinações diferentes dos mesmos elementos estão presentes nas histórias dos nascimentos de Rômulo e Remo, Sargão, Moisés, Abraão, Édipo, Paris, Krishna, Perseu, Siegfried, Zoroastro, Hércules, Ciro e Gilgamesh, entre outros. A mitologia está repleta do tema da criança recém-nascida no exílio. Em todas as descrições míticas da criança nascida no exílio, podemos encontrar vários padrões elementares. Esses padrões foram destacados por Otto Rank, um dos primeiros pais do movimento psicanalítico, e também pela psicóloga infantil junguiana Edith Seward. A seguir, uma síntese do trabalho desses psicólogos. A criança a ser exilada é sempre filha de pais importantes, o filho do rei ou o herdeiro legítimo do trono. A criança a ser exilada, às vezes, é de origem divina. Seu nascimento é cercado por circunstâncias estranhas, esterilidade, continência, uma gravidez diferente, nascer de uma virgem do lado do corpo da mãe, etc. Geralmente, durante ou antes da gravidez, há a profecia sob a forma de sonho ou oráculo. A profecia quase sempre adverte contra o nascimento, sugerindo que significa, de certo modo, uma ameaça, geralmente para o pai ou seu representante, quase sempre para o poder reinante. Corre a notícia de que uma coisa estranha vai acontecer. A criança nasce de forma incomum e é imediatamente entregue às forças da natureza, deixada no rio, dentro de uma caixa, deixada na montanha, nasce em uma caverna ou em uma manjedoura. A criança, às vezes, nasce das forças elementares, do mar. A criança é salva por pessoas simples, pastores, uma mulher humilde ou amamentada por um animal. Basicamente, o mito sugere que a criança é lançada à mercê das forças elementares da natureza. A velha ordem tenta matar a criança, matança dos inocentes, mas a criança abandonada é forte e capaz de sobreviver. A criança é extraordinária, por isso é uma ameaça. Aos poucos, a criança começa a tomar conhecimento do fato de ser extraordinária. Quando consideram que ela está suficientemente forte, sua hora chegou. A força da criança vem do reconhecimento gradual de quem ela é. O novo autoconhecimento permite que a criança divina, herói, saiba que precisa ensinar alguma coisa à velha ordem. Ela compreende que nesse exato momento do tempo, a velha ordem pode ouvi-la e ser regenerada. Agora, não só nasceu uma nova criança, como também nasce uma nova ordem. A criança, às vezes, tende a encontrar seus pais importantes. Pode ter de se vingar. Às vezes, tem de matá-los. Édipo, Electra. Finalmente, a criança conquista o lugar e a honra a que tem direito. Aceita sua divindade, sua realeza ou sua liderança. Os mitos representam as histórias coletivas da humanidade. Os elementos dos mitos têm caráter de arquétipo.
Isso significa que os mitos descrevem padrões revividos por cada um de nós muitas e muitas vezes em nossa vida pessoal. Então, o que significa para nós o arquétipo da criança no exílio? Além da lembrança da dor da nossa infância, deve haver a lembrança de uma criatividade muito especial que é nosso dom pessoal, único e inimitável. Cada um de nós é uma criança divina, um herói ou heroína, um líder e aquele que cura no exílio. Nosso ferimento espiritual nos tem preocupado tanto que deixamos de notar todos os sinais e insinuações da nossa criança maravilha durante esse tempo. Muitos de nós passamos a infância em um lugar estranho. Fomos subjugados pelas forças que nos rodeavam. Sobrevivemos graças aos nossos instintos elementares. Tivemos de criar eus falsos para sermos importantes. Estávamos perdidos, não sabíamos quem éramos. Recuperando e defendendo a Criança Maravilha, você pode agora deixar brilhar sua própria luz. Jung disse: a criança é aquele que traz a luz que ilumina as trevas e leva a luz na sua frente. Nossas histórias. Há várias maneiras de renovar o contato com o arquétipo de nossa Criança Maravilha. Ouvir as histórias das nossas vidas é um dos meios para encontrar a força profunda da Criança Maravilha. Quando as pessoas contam suas histórias no meu grupo de trabalho com a criança interior, sempre tocam alguma coisa no meu íntimo. Isso acontece quase sempre. Às vezes me espanto com a força interior e a criatividade de certas pessoas que lhes permitiram sobreviver aos mais sórdidos e terríveis inícios de vida. A maior parte das vezes, ouço histórias que seguem os padrões mais comuns. Já ouvi centenas de histórias de infância. O que acontece é que me sinto retirado da solidão da minha infância. Minha história começa a parecer mais comum. Edith Sulbold disse: a narração da nossa história começa a tocar os níveis mais profundos de quem somos ao nível de arquétipo. Um dos nossos maiores sofrimentos da infância e da adolescência era a terrível sensação de solidão, porque pensávamos que ninguém mais tinha sofrido as dores da nossa infância. A maioria era de famílias que adotavam a norma do não falar. Assim, não tínhamos ninguém a quem contar nossa história. Nos meus grupos de trabalho, quando as pessoas formam grupos de 6 ou 8 para contar as histórias das suas infâncias, há um processo de cura que vem da universalidade das nossas vidas de criança. De um modo ou de outro, somos todos crianças no exílio. É essencial saber isso. Os adultos crianças geralmente acreditam que são os únicos que sofreram na infância. Na nossa mágoa e na nossa dor, na falta de atendimento às nossas necessidades, tentamos concretizar as coisas. Quase sempre concretizamos nossa criança ferida e perdemos de vista a criança maravilha. Atolados no literal, perdemos de vista o espiritual. Isto cria o que Marion Woodman chama de materialização do consciente. Não vemos nenhum mundo além do mundo da nossa criança ferida. Ficar atolado na sua história pessoal da criança ferida significa jamais ir além dos seus ferimentos. Nunca ir além dos seus ferimentos é explicar tudo o que há de errado na sua vida como efeito da contaminação da sua criança ferida. Quando ouvimos as histórias dos outros, elas nos põem em contato com algo maior. Elas nos ligam às nossas profundezas de arquétipo. O arquétipo da Criança Maravilha nos incita à regeneração espiritual.
Ela representa a necessidade que nossa alma tem de uma transformação. A Criança Maravilha nos abre para a criança mítica divina do tema da criança no exílio. Ela nos leva além da criança literal das nossas histórias pessoais. Todas as nossas histórias falam de um herói, heroína, uma criança divina que foi exilada e empreende, agora, a jornada para encontrar seu verdadeiro eu. Emergência energética. Segundo Jung, os arquétipos são parte do nosso subconsciente coletivo. Sendo assim, não podem ser conhecidos diretamente. Por isso, temos de aprender a reconhecer as pistas que marcam a emergência da criança arquétipo. As histórias que ouvimos tocam as profundezas do nosso arquétipo. Outro modo pelo qual sua criança maravilha arquétipo pode nos levar à mudança regenerativa e criativa é através de uma espécie de emergência energética. Sentimentos fortes. A emergência energética pode ser um sentimento muito forte ou difuso. Manifesta-se como uma atração emocional muito forte por alguma coisa ou por alguém, ou pode aparecer como uma forte sensação física que mascara o sentimento reprimido. Alguns exemplos podem ajudar. Certa vez trabalhei com um advogado chamado Norman. Ele era detalhista e tinha um conhecimento espantoso da lei. Era um dos sócios principais em uma firma de advocacia fundada por seu pai. Os outros advogados sempre recorriam aos seus conhecimentos. Ele, às vezes, passava horas ajudando os colegas no preparo e andamento dos casos em que trabalhavam. Norman raramente recebia crédito por essa ajuda. Quando fiz uma pergunta a esse respeito, ele deu de ombros, dizendo que isso ajudava a fortalecer toda a firma. Certo dia, Norman contou que quando acordou de um sonho, sentiu uma profunda tristeza que persistiu durante 6 dias. Às vezes, no período seguinte ao sonho, Norman soluçava durante quase 1 hora. Essa energia emocional era completamente estranha ao seu estilo de vida bastante estoico. Perguntei sobre o sonho e ele disse que se tratava da morte de vários animais, incluindo cães e gatos. Isso detonou a lembrança há muito esquecida do seu brinquedo favorito quando era pequeno. Norman era um veterinário que cuidava de cães e gatos. Norman lembrou que quando era pequeno queria ser veterinário, mas o pai zombou da ideia. O fato é que a tendência de Norman para os detalhes legais era um meio de encobrir sua tristeza pela perda da verdadeira vocação. Era uma tristeza tão profunda que Norman nunca se permitia qualquer sentimento de tristeza. O sonho libertou a profunda energia do arquétipo, chamando Norman para entrar em contato com o pedido insistente de sua criança interior por mudança e transformação. Norman era um homem de posses. Eu o ajudei a ouvir o pedido insistente da sua criança maravilha, a entrar para a faculdade de veterinária e a abrir uma clínica. Norman tinha 36 anos quando teve o sonho. Agora, 10 anos depois, ele vive feliz, cuidando dos animais. O sonho libertou uma forte tristeza emocional. Essa emergência energética o levou a ouvir a voz da sua criança maravilha. Essa mudança regenerativa exigiu muita coragem. O pai de Norman ficou furioso. Os colegas pensaram que ele tinha enlouquecido. A velha ordem ficou em pé de guerra para enfrentar a emergência da energia da criança maravilha. O pai me chamou de charlatão, insistindo em dizer que Norman estava deprimido e precisava de medicação e de hospitalização. Todos os padrões do arquétipo estavam presentes. A criança que queria curar
na ordem natural e seu verdadeiro eu, chamando-o para aquela carreira. A oposição constante da velha ordem, os anos de sofrimento na caverna da sua tristeza, os anos de luta para encontrar o verdadeiro eu. Finalmente, a criança se libertou e Norman deixou que sua energia o levasse à transformação criativa. A emergência energética, sob a forma de uma forte atração emocional por uma pessoa ou coisa, tem acontecido muitas vezes na minha vida. Senti uma forte atração emocional por alguns pensadores filósofos. Descreverei isso com maiores detalhes quando comentar sobre minhas experiências no seminário. Algumas dessas escolhas eram bastante incomuns, considerando meu currículo intelectual na época. Em várias ocasiões, senti uma forte atração por livros desconhecidos para mim. Quando entro em uma livraria, às vezes um determinado livro chama minha atenção. Pode ser o título do livro ou alguma coisa na capa. Geralmente não tenho um motivo consciente para sentir atração por aquele livro. Entretanto, sinto uma quase necessidade de comprar e muitas vezes compro. Quando chego em casa, folheio o livro e o deixo de lado sem compreender por que ele me atraiu. Algum tempo depois, quase sempre quando estou trabalhando ativamente em um novo projeto, um desses livros surge na minha lembrança. Em várias ocasiões, o livro em questão serviu de catalisador para um processo criativo. Os dois exemplos mais notáveis estão relacionados à minha série para a televisão PBS em 1985, Bradshaw on The Family, e meu livro Healing the Shame That Blinds You. Alguns anos depois da minha série para a televisão PBS, pediram-me para fazer outra série sobre o mesmo assunto. Eu não conseguia encontrar algo que realmente me interessasse. Certo dia, na biblioteca, vi um livro chamado The Family Crucible, de Carl Whitaker e Augustus Napier. O livro estava há alguns anos na minha estante. Apresentava a teoria dos sistemas familiares. É escrito como um romance, descrevendo a terapia de uma família usando o modelo do sistema familiar. No passado, tinha considerado o material do sistema familiar muito clínico e árido, certamente não adequado para espectadores de televisão. O livro me comoveu profundamente e me inspirou a criar uma série baseada em uma exposição de famílias como sistemas generalizados. Quando completei a série, compreendi que o material do sistema familiar tocava profundamente alguns problemas emocionais da minha vida pessoal. A dissolução da minha família de origem foi muito dolorosa para mim. Compreendi que a popularização daquele material vital era uma parte importante do meu trabalho. Foi esse trabalho que me levou a recuperar e defender minha criança interior ferida. Quando comecei a escrever Healing the Shame That Blinds You, em certo momento empaquei. Não estava satisfeito com o modo com que a vergonha era representada na literatura em geral. Ninguém havia diferenciado claramente a vergonha saudável da vergonha patológica. Certo dia, no meu escritório, encontrei por acaso um livro vermelho muito fino, intitulado Shame, publicado por Housenden, de um autor anônimo. Eu havia comprado o livro há muitos anos e não me lembrava mais dele. Comecei a ler e descobri que o autor me comovia profundamente. Ele descrevia a vergonha saudável como a guardiã da nossa condição de seres humanos. A vergonha, dizia ele, é a emoção que assinala nossa finitude humana, nossos limites humanos. A vergonha não saudável aparece quando tentamos ser mais do que humanos ou quando agimos como menos do que humanos. Era essa a ideia geral que eu precisava.
2 livros que detonaram emoções fortes e que eu havia comprado sem nenhum motivo especial. Ficaram na estante durante anos. Então, de repente, chamaram minha atenção exatamente quando eu precisava deles. Os sistemas familiares e as famílias dominadas pela vergonha foram os portões para a minha criança divina no exílio. Trabalhar com esses 2 conceitos tem sido uma parte da minha jornada espiritual e da minha carreira. Os sentimentos podem nos levar a importantes descobertas relativas à nossa criança divina no exílio, através de lembranças físicas. Geralmente, quando dou aulas sobre a violência física ou sexual, alguém entre os que me ouvem experimenta fortes sensações: náuseas, dor de estômago, dor de cabeça, dor no pescoço, sufocação, uma fita de aço em volta da cabeça. Essas sensações físicas ou corporais são sinais energéticos, chamando a pessoa para uma nova conscientização que pode ser o início de uma nova vida. As vítimas da violência física e sexual dissociam-se da dor dos seus traumas para sobreviver. Literalmente, elas deixam o próprio corpo. Contudo, o ferimento permanece impresso nos seus corpos e pode ser revitalizado sob a forma de sensações corporais quando ouvem a descrição desse tipo de violência. O valor dessa emergência energética está no fato dela chamar as vítimas de volta ao drama doloroso. Enquanto essa dor original não for aceita e trabalhada, a pessoa não pode se recuperar dos efeitos da violência. Sem o trabalho de lamentar a dor original, não podem encontrar e recuperar sua criança ferida. Ocorrências traumáticas e dor emocional. A emergência energética pode ocorrer também em resposta a uma ocorrência traumática atual. Você se divorcia, perde um amigo, é despedido e a energia da mudança o chama para a regeneração e a nova vida. Vi isto acontecer muitas vezes quando os meus clientes resolviam terminar casamentos muito infelizes. Geralmente as mulheres muito maltratadas, quando reuniam a coragem para deixar os agressores, descobriam dentro de poucos anos que suas vidas tinham se transformado de um modo que elas nunca poderiam nem sonhar antes. Não conheço nenhuma fórmula para predizer quando a pessoa vai ser vencida por uma ocorrência traumática ou quando vai ser energizada e transformada por ela. Posso dizer simplesmente que todos nós devemos saber que o trauma tem um potencial duplo. Pode ser o catalisador de uma mudança criativa ou a causa da autodestruição. Depende da nossa coragem para aceitar a dor não resolvida, reprimida por ocasião do trauma e do significado que vamos dar a ela. É importante olhar para a sua vida passada e encontrar as forças resultantes das experiências traumáticas. Muitos dos meus clientes, quando fazem a meditação descrita na página 330, encontraram uma grande força em fatos traumáticos do passado. Eles compreendem as palavras de Leon Bloy. Há lugares no coração que não existem. É preciso existir a dor para que passem a existir. Não tenho nenhuma convicção verdadeira a respeito do motivo pelo qual coisas más acontecem para pessoas boas, nem porque o abuso terrível é o destino de alguns e não de outros. Nenhuma das respostas religiosas padronizadas me convenceram. Transformação do trauma. Uma história pessoal. A pior coisa que me aconteceu na vida foi finalmente a melhor. Terminei meus 17 anos de alcoolismo carregado numa maca para o Hospital do Estado em Austin. Eu tinha 30 anos. O álcool estava roubando meu potencial criativo.
O alcoolismo era uma testemunha energética de que eu estava à procura do espírito. Marion Woodman chama o vício de perversão do espírito, literalmente. Nossa natureza espiritual voltada contra si mesma. O álcool era o remédio que eu tomava para curar minha criança interior ferida, mas o remédio estava me matando. O vício era uma metáfora da minha profunda carência espiritual. Depois que meu pai me abandonou e a minha família, mudamos de casa várias vezes, quase sempre morando com parentes. Eu me adaptei, tornando-me um menino muito obediente. Para encobrir minha vergonha e dar à minha família alcoólatra um pouco de dignidade, tornei-me o super realizador, tirando sempre a maior nota da escola e sendo presidente da classe em todos os anos do curso primário. Eu estava tentando ser mais do que humano. Estava me superidentificando com o papel de menino bom, que agradava a todos. O super realizador. Minha energia natural da infância, selvagem e instintiva, estava trancada no porão e esforçando-se para escapar. Mais ou menos aos 13 anos, o que havia de rebelde em mim tinha encontrado uma porção de garotos sem pai, filhos de lares desfeitos. Comecei a andar com eles, dando expansão ao meu instinto rebelde e desregrado. Logo me superidentifiquei com ele e passei a encobrir minha dor com uma vida de orgias. Comecei a afogar a dor e a mágoa no álcool. Meu tempo de ginásio foi dominado pela bebida, pelas prostitutas e pelas farras. Eu tinha me tornado menos do que humano. Aos 21, sentia-me encurralado e sozinho. Certo dia, vi uma saída. Podia resolver todos os meus problemas entrando para o seminário e estudando para ser um padre católico. As freiras e os padres não tinham dito que eu tinha uma vocação para a vida religiosa, o chamado especial para fazer o trabalho de Deus? Entrei para a ordem dos basilianos. Entrar para o seminário foi uma tentativa clara de curar meu ferimento espiritual. Ali estava um lugar onde eu podia encontrar a saúde espiritual, mas não havia feito ainda o trabalho do meu ego. Minha alma ansiava por Deus, mas minha energia emocional reprimida me chamava de volta para ela. No seminário, eu me tornei espiritualmente compulsivo, constantemente orando ajoelhado durante horas e jejuando até a exaustão. Nietzsche fala em 3 transformações no nosso crescimento pessoal. Como o espírito se transforma em um camelo, o camelo em leão e o leão finalmente em uma criança. Como um camelo, eu me empanturrei de conhecimentos, estudava os grandes mestres espirituais, meditava e rezava. Como muitos jovens, eu estava em uma peregrinação espiritual, mas não estava livre para fazer a pergunta certa. Eu não podia ouvir os sinais que o arquétipo da minha criança maravilha me enviava. Eu não encontrava a paz interior porque não encontrara a mim mesmo. Eu usava o hábito negro e o colarinho branco dos padres católicos. As pessoas me chamavam de padre, mas eu não tinha a mínima ideia de quem eu era. Minha criança arquétipo levou-me ao estudo da filosofia existencial. Primeiro, Jacques Maritain, o grande filósofo católico tomista, tornou-se um dos meus pais. Então, senti-me emocionalmente atraído pelas obras de Dostoiévski, Kierkegaard, Nietzsche e Kafka. Todos esses homens eram crianças feridas, cuja energia do arquétipo havia rompido as marcas, a despeito deles mesmos. São exemplos magníficos do que o arquétipo da criança maravilha pode fazer.
Suas vidas foram dolorosas e atormentadas. Eles nunca recuperaram e defenderam suas crianças interiores, mas a energia dos seus arquétipos tinha tanta força que os ergueu ao cume da criatividade. Havia um sentido trágico nas vidas desses homens. Jamais encontraram a paz interior e foram atormentados até o fim. Contudo, suas crianças maravilhas os levaram a produzir grandes obras de arte. Os maiores artistas parecem ter esse padrão de arquétipo. A maioria jamais teve a alegria que descrevi no trabalho de recuperação e defesa da criança interior ferida. Há algo de misterioso em tudo isso, algo que eu não compreendo bem, que separa as vidas dos gênios e dos santos das outras vidas. Acho que tem alguma coisa a ver com a Criança Maravilha. Seja como for, senti-me atraído por esses homens, especialmente por Friedrich Nietzsche. Que ironia! Lá estava eu, num seminário católico, onde todo mundo estudava Tomás de Aquino e eu estava estudando Nietzsche, o filósofo que anunciou a morte de Deus. Lembro-me como fiquei profundamente comovido quando li pela primeira vez este trecho de uma das cartas de Nietzsche. Se esses cristãos querem que eu acredite no seu Deus, precisam cantar uma música melhor. Precisam parecer mais com pessoas que foram salvas. Precisam ter o rosto alegre da beatitude. Eu só poderia acreditar em um Deus que dança. Um Deus que dança. Um Deus que é alegre e que celebra a vida. Que diferença das batinas lúgubres e negras do seminário, do silêncio sagrado e da proibição de qualquer amizade especial entre os noviços. Comemorações alegres e dança nada tinham a ver com minha instrução religiosa. Eu estava aprendendo a mortificação da carne, a custódia dos olhos e a negação da emoção. Custódia dos olhos significava que devíamos manter os olhos baixos para não vermos nada que pudesse excitar nosso desejo. Na verdade, era um prisioneiro da velha ordem. Dostoiévski expressa isso muito bem quando diz, na lenda do grande inquisidor: se Jesus voltasse, eles o prenderiam. Ele veio para nos libertar. Isso é demais para a velha ordem. Jesus nos chama para a criatividade e para o nosso único eu sou. Como nosso modelo, ele disse: antes de Abraão, eu sou. Eles o crucificaram por isso. A velha ordem nos crucifica por expressarmos nosso eu sou e nossa criatividade. No seminário, a obediência à autoridade era a regra que decorávamos e líamos 4 vezes por ano. Eu tinha uma nova mãe, a Santa Igreja Católica, e um novo pai, meu Padre Superior, mas continuava perdido no meu ferimento espiritual. Mas não estava completamente perdido. Minha criança maravilha começava a despertar. Ela me levou a fazer minha tese de mestrado sobre Nietzsche, que intitulei A Filosofia como Conhecimento Dionisíaco. Dioniso, o deus do êxtase, do vinho e da criatividade natural. Ele lutava contra Apolo, o deus da forma e da disciplina estruturada. Ele sabia que ambos eram necessários para a arte e para a vida, mas não conseguia um bom equilíbrio dos dois em sua vida. Na minha tese, compreendi o quanto a filosofia é inadequada sem o elemento dionisíaco. Para Nietzsche, a filosofia era quase a própria poesia. Isso foi uma reação exagerada ao racionalismo apolíneo e gelado da época. Eu sentia a força de Dioniso no coração da obra de Nietzsche. Eu via como era importante encontrar o equilíbrio entre Apolo e Dioniso. Dioniso
como a energia selvagem e criativa da criança maravilha, e Apolo como a forma e a estrutura que simboliza aquela energia profundamente poética. Eu via isso intelectualmente, mas não sabia como conseguir o equilíbrio na minha própria vida. Escolhi Dioniso. Então, meu camelo se transformou em um leão furioso e eu me revoltei contra as forças anti-vida da velha ordem. A princípio, foi uma revolta intelectual, mas meu alcoolismo me ajudou a transformá-la em ação. A velha ordem me chamou. Fui repreendido e censurado por desobediência. Minha rebelião continuou e numa noite de frenesi dionisíaco, entrei embriagado no mosteiro às 3 horas da manhã, amaldiçoando, aos gritos, as autoridades e os guardiães da velha ordem. Minha criança maravilha estava criando uma verdadeira tempestade. Minha classe foi ordenada no dia seguinte ao meu exílio. Ufa! Escapei por pouco. A velha ordem quase venceu. No trem que me levava de Toronto para o Texas, eu bebi. A cerveja acalmou minha alma atormentada. Não tinha ideia do que estava acontecendo. Minha criança ferida encolhia-se envergonhada. Aos poucos, nos meses seguintes, comecei a ouvir minha criança maravilha. Ela me falou com as palavras de Nietzsche. Você procurou o fardo mais pesado de todos e encontrou a si mesmo. Não havia ninguém para confirmar meu ser. Precisei de toda a minha coragem para deixar os basilianos e eles não facilitaram as coisas. Deram-me $400 para recomeçar a vida. Eu tinha 30 anos. Não tinha carro, nem roupas, nem abrigo. Quando saí, ninguém me telefonou, ninguém me encorajou, ninguém me deu apoio. Homens com os quais tinha vivido durante quase 10 anos, muitos dos quais eu amava extremamente, seguiram a lei não escrita de não falar e não ter contato com o irmão que partiu. Um tio que deu algumas festas quando saí de casa para ser padre, disse que sabia que eu não tinha fibra para ser padre. Escrevendo isto, sinto a velha raiva e antiga dor. Como a criança exilada dos mitos, eu estava sozinho, entregue aos elementos do mundo. A única experiência que tinha, anterior ao seminário, era de office boy e empregado de armazém. Eu não sabia para onde ir ou o que fazer. Bem lá no fundo, minha criança maravilha me empurrava para frente. Quando olho para trás, para aqueles dias, não sei como consegui. Meu alcoolismo estava chegando ao auge. Eu me sentia completamente perdido e sozinho. Não só não tinha carro, mas também não sabia dirigir. Eu estava apavorado. O fim dessa estrada foi o Hospital do Estado em Austin. Quando saí do hospital, entrei para um grupo de 12 passos para tratamento do alcoolismo. Mãos estenderam-se para mim. No meu estado lamentável, eu me via nos olhos dos seres humanos feridos, meus companheiros. Somos todos bebês chorando na noite, que precisamos uns dos outros. O impulso interior que me levou a deixar a velha ordem foi verificado nos olhos dos meus companheiros em processo de cura. Comecei a ver a mim mesmo, ouvindo-os contar suas experiências, suas forças e suas esperanças. Todos alcoólatras em recuperação. Eu me estabilizei. Encontrei o espaço no qual minha criança maravilha, aos poucos, vem emergindo nestes últimos 25 anos. Hoje eu sei, no nível mais profundo, que eu sou uma pessoa maravilhosa. Sou irritado, amuado e egoísta, mas sou também amoroso, interessante, realmente criativo e às vezes até me assombro. A maior coisa que aprendi na vida foi a que a criatividade suplanta a violação
e a resposta à violência. Só muito mais tarde vi como minha criança maravilha tinha me guiado o tempo todo. A energia para Nietzsche, Kafka, Kierkegaard e Dostoiévski era a da minha criança maravilha. Agora compreendo por que me identifiquei tanto com esses homens. Eu agradeço a eles. São meus pais no sentido mais real. Eles me ajudaram a encontrar a mim mesmo. Sonhos. Já contei o sonho de Norman. Não foi o sonho per se que o levou a descobrir os impulsos transformativos da sua criança maravilha. Para Norman, foi um longo período de tristeza intensa e fora do comum. Mas o sonho iniciou o processo. Às vezes, o próprio sonho pode ser a energia do arquétipo da criança maravilha. No seu livro autobiográfico Memórias, Sonhos, Reflexões, Carl Jung chama esses sonhos que modelam a vida de grandes sonhos. O próprio Jung teve um grande sonho entre 3 e 4 anos, um sonho que o preocupou durante toda a vida. Jung espantava-se com o fato de uma criança tão pequena ter um sonho que simbolizava problemas muito além do seu conhecimento. Jung perguntava: quem juntou o acima e o abaixo e fez os alicerces para tudo que devia preencher a segunda metade da minha vida com as mais tempestuosas paixões? Eu analiso um dos meus grandes sonhos no meu livro Bradshaw On Healing the Shame That Blinds You. Meu sonho, que tive 20 anos depois de deixar o seminário, me chamou de volta aos elementos daquela vida. Chamou-me especialmente para uma profunda meditação. Naquela época, estava na diretoria de uma companhia de petróleo, como consultor psicólogo encarregado de desenvolver o programa de recursos humanos. O trabalho estava esmagando minha criatividade. Estava também envolvido em um relacionamento destrutivo com uma mulher e cada vez mais obcecado pela urgência de ganhar muito dinheiro. Como membro da diretoria, recebi ações opcionais da empresa. A indústria de petróleo estava no apogeu. Tudo o que tocávamos se transformava em ouro. Então veio a crise. Muitos foram despedidos. Perdi todas as minhas ações, além de um ordenado significativo como consultor. Fiquei arrasado. Eu cresci na pobreza e fui um obcecado por dinheiro toda a minha vida. Meu medo da pobreza manifestava-se numa sensação crônica de desgraça iminente. Nunca parecia haver o suficiente. Algum dia, sem dúvida, o chão ia ceder, e agora tinha mesmo desaparecido sob meus pés. Logo depois disso, tive 3 sonhos claramente interligados. Ocorreram no espaço de alguns dias. No primeiro, eu tentava voar para Toronto, mas não conseguia sair do chão. No segundo, eu levantei voo e aterrissei perto de Niagara Falls, em Buffalo, Nova York. No aeroporto, vi o abade de um mosteiro trapista que eu conhecera 25 anos atrás. O abade me impressionou muito quando o conheci, mas em todos aqueles anos nunca mais pensei nele. Sua imagem me perseguiu durante dias. No terceiro sonho, alugava um carro em Buffalo, Nova York, e ia para Toronto. Quando cheguei a Toronto, estava sozinho. Fui diretamente para a rua St. Joseph 95, onde fizera meus estudos teológicos. Andei a esmo e finalmente cheguei à grande capela. Sentei na capela durante horas. Falei com vários homens que eu considerava muito piedosos. Eles simplesmente apareceram para mim. Todos disseram que eu devia encontrar meu inner sanctum.
Foi em Toronto que eu estudei para ser padre, e aqueles sonhos me levaram de volta ao meu centro espiritual. Eles me levaram a começar a meditar diariamente. Há alguns anos eu me interessava por meditação, mas sempre superficialmente. Aqueles sonhos também me deram uma paz duradoura a respeito dos meus problemas de dinheiro. De algum modo sabia que teria sempre uma segurança financeira. Resolvi que o que devia fazer era dedicar minha energia a assuntos espirituais. Para mim, criatividade é espiritualidade. Então, comecei a pensar em fazer uma nova série para a televisão. Essa série foi o início da minha vida atual. Tudo começou a acontecer quando compreendi claramente que minha energia criativa não pertencia ao mundo dos negócios ou aos assuntos financeiros. Minha criança maravilha me indicou o novo caminho por meio do meu grande sonho. Lembranças da infância. Outra forma de examinar o subconsciente do arquétipo é procurar lembranças da infância. Às vezes, essas lembranças são as sementes da nossa criatividade. Georgia O'Keeffe, a famosa pintora, conta na sua autobiografia que lembrava de estar deitada em um grande tapete quando tinha 5 meses e ficar fascinada com o desenho e as cores de um alcochoado na casa da tia. O desenho desse alcochoado tornou-se mais tarde o motivo central de muitos dos seus quadros. Ela conta que comentou com a mãe essas lembranças. A mãe disse que era impossível que ela pudesse se lembrar daquele tempo tão distante. Georgia então descreveu detalhadamente o vestido da tia. A infância parece ser o tempo em que a procura interior se instala para a maioria dos criadores. O grande paleontólogo Teilhard de Chardin conta em suas lembranças de infância que não tinha mais de 6 ou 7 anos quando sentiu-se atraído pela matéria. Descreve seu fascínio pelas rochas e pelo ferro. Einstein tinha 5 anos quando ganhou uma bússola magnética. Foi invadido por uma sensação de mistério que o levou a procurar a resposta aos segredos do universo. Essa sensação de mistério ficou com ele durante toda a sua vida. Os quadros de Picasso e Chagall estão repletos de imagens infantis. As sementes da sua criatividade estavam na sua infância. Uma psiquiatra infantil junguiana famosa, Frances Wilkes, disserta muito bem sobre o assunto. Experiências de realidades intemporais podem chegar à criança. Quando ela cresce, problemas a pressionam. Seu ego precisa crescer para atender às exigências de maior conscientização, e o ego parece ter esquecido experiências espirituais, mas são lembradas pelo eu. Em Memórias, Sonhos, Reflexões, Jung recorda um encontro inesperado com sua criança maravilha. A experiência aconteceu em uma época em que a vida de Jung parecia estar parada. Ele se sentia tão confuso e desorientado que temia estar com um distúrbio psíquico. Tentando encontrar a raiz do seu problema, começou a procurar nas suas lembranças da infância. Ele escreveu: a primeira coisa que veio à tona foi a lembrança de quando eu tinha 10 ou 11 anos. Nessa época, passei por uma fase de verdadeira paixão por brinquedos de armar. Para meu espanto, a lembrança veio acompanhada de várias emoções. Ah, eu disse para mim mesmo, ainda existe vida nessas coisas. O garotinho ainda está por aqui e possui a vida criativa que me falta. Convencido de que precisava ligar-se novamente à energia da infância,
Jung estabeleceu contato, revivendo a vida de criança com seus brinquedos infantis, e comprou um jogo de armar. Foi grande a resistência das suas críticas vozes interiores, velha ordem. Mas ele não cedeu e começou a construir uma aldeia completa com castelo e igreja. Ele trabalhava todos os dias depois do almoço e à noite. Foi questionado pela família, mas ele escreveu: Eu tinha apenas a certeza interior de estar no caminho para descobrir meu próprio mito. Essa experiência desempenhou um papel importante na libertação das extraordinárias energias criativas de Jung, que culminaram com a teoria dos arquétipos e do inconsciente coletivo. Alguns anos atrás, quando lia esta parte da autobiografia de Jung, lembrei de um incidente semelhante da minha vida. Quando eu tinha uns 10 anos, comecei a me interessar por modelos de aviões. Lembro-me de que passei semanas trabalhando em um modelo. Pela primeira vez, depois de muito tempo, consegui armar o avião inteiro. Era feito de pequenos pedaços de madeira balsa, todo ele muito delicado e complexo. Só faltava colar o papel externo e terminar a pintura. Um dia, quando cheguei em casa, encontrei meu avião amassado e quebrado. Meu irmão mais novo quis fazer o avião voar e o estragou completamente. Eu fiquei desolado, completamente arrasado. Durante algum tempo, pensei em recomeçar tudo, mas nunca recomecei. 30 anos depois, tive ainda energia suficiente para completar a tarefa de armar um avião. De certa maneira, era muito importante para mim. Aos 39 anos, comprei um modelo e, com muito trabalho, o armei. Às vezes, trabalhava durante a metade da noite. Armei o avião, pintei e realmente terminei o trabalho. Fiquei muito orgulhoso, embora não tivesse ideia do porquê daquela urgência para armar um avião. Hoje olho para trás e vejo o tempo a partir dos meus 39 anos até agora como o período mais criativo de toda a minha vida. Havia alguma energia inacabada em mim por não ter completado aquele primeiro avião. Tive de terminar a tarefa para passar para outro trabalho criativo. Uma boa notícia. Muitos de nós, de famílias disfuncionais, passamos uma grande parte da vida reciclando as contaminações das nossas crianças feridas. Vivemos defensivamente, tão casados com os nossos mitos ilusórios que não temos ideia de que há boas notícias dentro de nós. A boa notícia de que somos todos criativos. Isso é evidente até mesmo nas nossas adaptações neuróticas. Cada um de nós tem uma criança maravilha com potencial criativo. Isso não se aplica só aos grandes pintores e músicos. Nossa vida pode ser a nossa obra de arte. A mãe pode ser a única e criativa, sendo mãe de um modo que nenhuma outra foi até agora. O mesmo se aplica a qualquer outra carreira ou papel de vida. Cada um de nós é chamado para ser único e inimitável. Se você começar a procurar sua criatividade, pode encontrar vestígios dela em alguma experiência da sua infância. O adulto criança deve compreender que cada elemento da sua vida é importante para compor a história única que é ele mesmo. A contaminação codependente nos afasta do nosso eu sou único e deixamos de acreditar que somos importantes. Estou dizendo que cada elemento da sua vida é especial e único. Nunca houve outro você. Podemos voltar milhões de anos no tempo e jamais encontraremos alguém igual a você. Confie na qualidade especial do seu eu único. Aprenda a acreditar que suas lembranças são importantes. A meditação seguinte
tem como objetivo ajudá-lo a entrar em contato com uma ou várias lembranças da infância que podem estar retendo ainda alguma forma de energia criativa. Você talvez queira ler e reler O Pequeno Príncipe, de Antoine Saint-Exupéry, antes de começar a meditação. Se não tiver tempo para isso, deixe-me lembrar que o autor descreve como sua carreira incipiente de pintor foi destruída por adultos. Ele desenhou uma jiboia que havia engolido um elefante. Os adultos não viram nenhuma jiboia, todos viram um chapéu. O escritor conta: a reação dos adultos foi me aconselhar a desistir dos meus desenhos de jiboias e me dedicar à geografia, história, aritmética e gramática. Por isso, quando eu tinha 6 anos, desisti do que poderia ter sido uma magnífica carreira de pintor. Os adultos nunca entendem nada sozinhos, e é cansativo para as crianças estar sempre e sempre explicando as coisas para eles. Se sua criatividade foi esmagada por algum adulto no início da sua vida, faça a meditação seguinte. Pode ajudá-lo a entrar em contato com a lembrança que continua latente como uma brasa acesa nas cinzas da sua mente. Meditação sobre lembranças criativas da infância. Grave o seguinte no seu gravador. Um maravilhoso fundo musical para esta meditação pode ser o cassete de Daniel Kobiałka, chamado When You Wish Upon a Star. Concentre-se na sua respiração. Preste atenção ao que acontece no seu corpo quando você inspira. E quando solta o ar. Lentamente, comece a exalar um vapor branco que vai formar o número 5 numa cortina negra. Se você não pode ver o 5, desenhe-o com o dedo. Exale agora o número 4 ou pinte com o dedo. Sinta que está se entregando um pouco. Ao mesmo tempo, sinta que está procurando se manter consciente tanto quanto precisa. Agora, exale ou pinte com o dedo o número 3. Agora pode se entregar um pouco mais. Lembre-se de quando você aprendeu a segurar e largar.
Você aprendeu a segurar quando aprendeu a andar. Quando aprendeu a comer. Você aprendeu a largar quando brincava no balanço e sentia o ar no seu cabelo. Você largou quando teve seu primeiro devaneio ou quando ia dormir à noite. Portanto, você sabe realmente o quanto deve segurar e o quanto deve largar. E pode estar completamente consciente da sua voz, da música, da sensação da roupa no seu corpo. Suas costas na cadeira, o ar no seu rosto. É ao mesmo tempo largar e entrar na luz e no transe reparador. Você pode sentir todo o seu corpo externo adormecido. Pode até sentir que está pesado. Ou leve como uma pena. Em qualquer caso, pesado ou leve, você pode deixar que essa sensação o leve para um sonho. Será um sonho de descoberta. Nele vai encontrar uma lembrança há muito esquecida da infância, uma lembrança bastante fora do comum. Pode ser óbvia ou pode ser extremamente vaga. Mas certamente será a lembrança de sonho de uma semente criativa.
Você pode já a estar vivendo, ou pode ser uma semente de lembrança que você precisa agora. Você vai saber. E o que você sabe será certo para você. Prepare-se para tirar 2 minutos de tempo, que é todo o tempo do mundo para o inconsciente. Nesse tempo, você vai encontrar outro tempo. Então, pode fazer isso agora. Seja o que for que está sentindo, é certo para você. É exatamente onde você precisa estar.
pode compreender de repente. Olhando para alguma coisa, lendo um livro enquanto caminha. A compreensão virá a você. Agora, bem devagar, veja o número 3 e sinta suas mãos e mexa os dedos dos pés. Veja agora o número 5 e sinta todo o seu corpo completamente acordado. Agora, deixe que sua mente esteja completamente presente, completamente restaurada, a sua consciência normal e desperta. Agora, abra os olhos. Você pode ou não ter entrado em contato com uma lembrança criativa. Pode ter tocado uma lembrança energética, mas não sabe o que ela significa. Esteja certo de que vai saber tudo o que precisar saber. Se nenhuma das experiências descritas neste capítulo chega a recolher a energia da sua criança maravilha, aqui estão algumas outras sugestões que podem ser pistas para a presença da sua criança maravilha. Preste atenção a qualquer coisa que parece fasciná-lo estranhamente. Talvez alguma coisa que você coleciona sem saber por quê. Talvez seja fascinado por um país estrangeiro e seus costumes. Talvez sinta uma profunda atração por alguma cor ou som. Preste atenção à sua intuição e seus pressentimentos. Einstein geralmente reconhecia o papel da intuição no seu trabalho. Ele diz que muito antes de ter chegado às suas famosas equações, ele as conhecia em um outro nível, não verbal, com uma certeza imediata. Embora nenhum de nós seja um Einstein, nós todos temos intuição. A intuição já foi definida como pensamento-sentido. É quase como se você a sentisse mais do que pensasse. A intuição é saber alguma coisa sem nenhuma razão. Muitos acreditam que a sensação intuitiva vem do hemisfério não dominante do cérebro. O hemisfério dominante sabe logicamente e é a sede do pensamento linear. O hemisfério não dominante sabe intuitivamente e é a sede do pensamento holístico ou de repente. Poucos adultos crianças dominados pela vergonha, com crianças interiores feridas, confiam na intuição. Nossas vidas são tão precavidas que operamos em um estado de supervigilância, atentos apenas nos perigos externos. Nunca nos livramos da atenção o suficiente para escutar nossa intuição interior. Temos a oportunidade de experimentar essa parte de nós mesmos
depois que recuperamos e defendemos nossa criança maravilha. Trabalhei com uma mulher que, a despeito de um casamento aparentemente saudável, insistia em pedir o divórcio. O marido tinha boa situação financeira, a amava e queria resolver os problemas dos dois. Tinham 6 filhos adolescentes. Minha cliente falava com grande urgência, dizendo coisas como: se continuar com este casamento, sei que nunca serei aquilo que Deus me criou para ser. Minha vida está em jogo. Não posso dizer porquê, apenas sinto e sei que estou certa. Ela pediu o divórcio. A velha ordem entrou em parafuso. Seu pastor Batista ficou horrorizado. Seu grupo de estudo da Bíblia começou uma vigília de orações em uma semana. O marido pôs a culpa em mim. 5 anos depois, ela me escreveu. Contou que havia formado uma companhia de corretagem de imóveis, uma coisa que ela sonhava fazer desde pequena. Tinha uma renda de quase $500.000 por ano. Os filhos iam muito bem. Ela tinha uma amizade maravilhosa com um homem muito especial e estava beatificamente feliz. Seguira a própria intuição contra todas as expectativas e sua criança maravilha venceu. Não é sempre fácil determinar se a nossa voz interior é realmente intuição. Às vezes pode ser confundida com o desejo. Não conheço nenhum método para determinar se é parte da sua mais alta inteligência ou do seu desejo egoísta. Ouça essa voz e procure encenar o que ela diz na sua imaginação. Geralmente sabemos o que queremos ou o que desejamos há muito tempo. A intuição geralmente é algo pouco familiar, alguma coisa fresca e nova. Preste atenção a qualquer impulso persistente. Por exemplo, você sempre quis ir a Bali ou ao faroeste. Você sempre quis procurar metais. Você sempre quis aprender a tocar um instrumento ou aprender escultura ou pintura. Isso não quer dizer que deva largar tudo imediatamente e seguir seu impulso, mas vale a pena examinar. Pode fazer isso com uma viagem imaginária para ver e sentir o quanto esse impulso é importante para você. Ou pode usar a técnica da livre associação. Diga que sempre quis ir a Bali e não sabe por quê. Pergunte a você mesmo: o que Bali significa para mim? Desenhe um círculo e escreva a palavra Bali dentro dele. Então deixe sua mente associar livremente qualquer palavra ou frase que aparecer. Examine as associações e deixe que aquela com maior voltagem atraia sua atenção. Uma vez escolhida uma associação, viva com ela por alguns minutos. Deixe a mente aberta para o significado. Quando tiver uma forte noção do significado, faça um plano de ação e siga em frente. Preste atenção às novas pessoas que entram em sua vida, que parecem chamá-lo para um novo caminho. Tome a posição do como se, de que quanto mais a pessoa interrompe seu padrão de vida, maiores oportunidades ela estará lhe oferecendo para quebrar a velha ordem e encontrar o que é mais original para você. A pessoa pode desafiar seu modo de pensar e ameaçar seu sistema de crenças. A pessoa pode ser fascinante para você, tocando partes do seu eu que estavam adormecidas e congeladas há anos. É preferível ser cauteloso ao invés de impulsivo para iniciar um relacionamento com essa nova pessoa. Mas veja nela uma possível metáfora para a sua autorrevelação. A regeneração criativa é a essência da própria vida. Descobrir novas lembranças,
confiar nas suas intuições e premonições e seguir suas novas energias podem levá-lo a novas explosões de criatividade. Criatividade. A criatividade é a glória do ser humano. É o que nos distingue de todos os outros seres criados. Nosso destino humano é criar nosso próprio estilo único de vida. Você pode fazer isso como um pai ou uma mãe que desafia a velha ordem. Outra pessoa pode fazer isso recusando desempenhar o papel cultural que lhe foi designado. Criar sua própria vida exige coragem para arriscar novos modos de ser. A criatividade está proximamente relacionada ao sucesso. Na minha opinião, o sucesso é fazer o que você quer com sua única vida. Joseph Campbell, talvez o maior professor do significado do mito, chama fazer o que você quer com sua vida de encontrar sua bem-aventurança. Isso também exige coragem para tentar coisas novas e parar e seguir em frente quando as coisas não dão certo para nós. Para fazer isso, precisamos da espontaneidade, da resistência e da curiosidade da criança maravilha. Quando temos a coragem de fazer um pedido à nossa própria estrela, damos ao universo algo novo. No seu poema Canção de Amor de J. Alfred Prufrock, T.S. Eliot pergunta: ousarei perturbar o universo? Na verdade, cada estilo de vida único que é alcançado recria o universo. Ser criativo não é apenas nossa coroa de glória, é a nossa verdadeira imagem de Deus. Criar é ser como nosso Criador no mais verdadeiro sentido da palavra. A criatividade nos dá a chance de moldar nossas vidas como nossa própria obra de arte. Fazendo isso, ajudamos a criar os padrões de toda a vida humana do futuro. Como disse James Joyce: bem-vinda, ó vida! Vou encontrar pela milésima vez a realidade da experiência e forjar na forja da minha alma a consciência não criada da minha raça. A escolha criativa é seu direito inato. Por favor, tome posse dele.